você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez em oração. Senhor, eu abro meu coração diante de Ti e peço para que a Tua presença ela venha conduzir este momento. Que seja o Senhor a falar com a Tua igreja, com o Teu povo. Eis aqui, Senhor, a Tua noiva, o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. E que verdadeiramente a Tua palavra, ela possa ir de encontro a cada coração e produzir o propósito, cumprir o propósito pelo qual ela estará sendo enviada. Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos, como eu já tenho pedido e orado a Ti. Que verdadeiramente o Teu Espírito Santo venha nos convencer e nos converter do pecado, da justiça e do juízo. Que verdadeiramente, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua parte, ó Pai, venha ser paralisado, venha ser, Senhor, anulado, e que apenas a Tua voz venha falar nesse lugar, alimentando a cada vida que aqui está e produzindo fé nos nossos corações. Senhor, eu me coloco ao Teu dispor, cumpre em nós a Tua vontade, porque nós estamos aqui baseados na promessa de que onde 2 ou 3 houvessem reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Nós cremos que a Tua presença ela está nesse lugar. Não nos permita sair daqui, Senhor, sem sermos alimentados pela Tua voz, sem ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar. Venha, Senhor, nos instruir, nos corrigir e nos direcionar. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Pai. Assim eu oro crendo no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A mensagem dessa noite tem como tema avançando no propósito. Eu, quando recebi o convite, orei a Deus e os dias passando e nada da mensagem vir. E uma madrugada o Senhor começou a falar comigo acerca de Moisés e acerca do povo. É uma passagem bastante conhecida. Eu acredito que toda a igreja aqui já tem ouvido sobre isso, né? Sobre o povo de Israel. Eles tinham um propósito. Deus tinha dado uma missão a eles que era chegar aonde? Nossa, irmãos, por favor, né? Ajuda. Ajuda. Eles tinham uma missão que era chegar aonde? Na terra prometida. Muita coisa aconteceu, o propósito foi cumprido e hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Volta lá para o versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6 agora. Voltando ao versículo 1, diz assim: Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Diante desse capítulo, de parte desse capítulo, o Senhor não me conduziu a dizer sobre as vitórias, nem sobre conquistar, nem sobre destruir os povos. O Senhor me conduziu a valorizar a presença dEle em nossas vidas. Às vezes nós nos perdemos nos afazeres, nas obras. Achamos que porque fazemos muito, estamos de toda maneira agradando o coração de Deus. Mas estamos esquecendo do simples, do cotidiano, do contínuo.
contínuo, porque o que Deus quer é que nós sejamos constantes na intimidade com Ele. É o devocional diário, é a oração diária. Quantas vezes o dia passa, a gente fez tudo para todo mundo e aquilo que era do Senhor nós não entregamos. Quantas vezes o dia passa, nós agradamos e honramos a todos, ao nosso trabalho, à nossa casa, à nossa família, mas nem falamos com Deus, nem buscamos ao Senhor. O devocional que era para ser feito nem foi feito. O Senhor, Ele quer de nós essa constância. O Senhor, Ele quer de nós uma busca. O Senhor, Ele quer se revelar a nós. E essa busca, queridos, às vezes nós temos o tempo, né, de fazer um devocional longo. Às vezes o dia dá esse espaço, mas às vezes não. Às vezes é dentro do ônibus. Às vezes é o trem lotado. Às vezes você não tem nem como sentar, nem como abrir a Bíblia. Mas ali mesmo no seu lugar em pensamento, comece a orar a Deus. Comece a falar com Deus. Quem sabe pessoas naquele lugar, no mesmo ambiente que você, precisam de intercessão. E às vezes nós estamos tão sobrecarregados, estamos tão ocupados, estamos tão perdidos no fazer, é só dentro da igreja. Porque eu tenho que cumprir com os objetivos, porque eu tenho que cumprir com a obra, porque você tem mesmo, nós temos que ter zelo com as coisas de Deus. Mas os afazeres não podem roubar a importância da presença. Às vezes nós estamos como Marta e Maria. Sabe, eu gosto muito dessa passagem. Eu não acho que Marta ela estava assim, né? Não vou dizer que ela não estava errada, não vou usar termos que eu acredito, porque o coração do homem ele é enganoso. Mas pensa, Jesus vai na sua casa. Pensa aí, Jesus, gente, Jesus. Se às vezes vai uma visita, a gente já, né? Ai, meu Deus, eu vou dar o meu melhor, eu vou arrumar tudo, eu vou fazer a melhor comida. Jesus estava lá e tudo que ela queria era honrar. Só que ela se perdeu, ela não teve discernimento. Porque o que Jesus queria não era os agrados dos afazeres. Ele queria a companhia dela, ele queria a atenção. Não se perca nos afazeres, tenha discernimento. Às vezes é tempo de fazer, é tempo de falar, mas às vezes é tempo de parar, de ouvir e observar. Preste atenção naquilo que o Senhor requer de você. Deus não tem um manual de instrução igual para todo mundo. Aquilo que Deus tem para mim, talvez Deus não tenha para você. Aquilo que Deus me ordenou, talvez não tenha ordenado a você. Ouça, atenção, o Senhor, Ele quer recalcular a tua rota. Para avançar no processo, você precisa estar no caminho certo. Atenção com aquilo que a presença de Deus quer te direcionar. A presença é tudo. Se não tem a presença, não tem direção. Se não tem a presença, não tem discernimento. Tem gente que está andando em círculos, rodando, rodando e não chega a lugar nenhum. Por quê? Perdeu o discernimento, perdeu a presença. É tempo de resgatar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E uma coisa que o Senhor, Ele todos esses dias, desde que a mensagem começou a ser preparada, Ele falou comigo, é que a busca pela presença, ela é particular. Queridos, a vida com Deus, ela é particular. Os jovens que aqui estão, os adolescentes, não dependam do seu pai e da sua mãe para ter a presença de Deus. A intercessão ela é necessária, ela é sim. Ela é importante, ela é sim. Mas tem a sua vida com Deus. A salvação ela é individual. Eu digo isso porque quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu era adolescente. Eu sou cristã há 22 anos. Mas de batismo e de confissão de fé fazem 13 anos. Ninguém da minha família restou. Todos eles se desviaram. Para permanecer em Deus, eu tive que ter as minhas próprias experiências com o Senhor. A vida com Deus, ela é particular. Crie os seus momentos com Deus. Busca o Senhor enquanto você pode achar. O tempo passa. E quando se faltar, a gente não sabe o dia de amanhã. Faltando o pai, faltando a mãe, a presença de Deus ela é suficiente, ela é necessária. Então, um conselho que eu te dou de vivência, daquilo que eu vivi em Deus, tenha a sua vida, tenha as suas experiências com Deus. Quando não houver nada, quando te faltar amigos, quando te faltar expectativas, quando te faltar, quem sabe, a sua família, você terá o Senhor e isso será suficiente. Amém? Glória a Deus. Vou tomar uma água, irmãos, espera aí. Aleluia, até derrubei aqui o negócio. Glória a Deus. Amém? Então, o primeiro passo para avançar no processo é ter a presença de Deus.
é fundamental. Amém? Vamos para o segundo passo? Vá lá para Números. Como é avançando, eu defini como passos, mas podem ser tópicos, o que os irmãos preferirem. Números, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Diz assim: Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e a ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhes herdei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Segundo passo, obediência. Obediência. É tão importante quanto ter a presença. Obedecer, a gente já sabe, até o pregador falou no domingo pela manhã, né? De que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, querido, nós achamos que obedecer é só no muito, é só no visível, é só no que as pessoas veem, né? Nos mandamentos que são nítidos, de que se você descumprir, alguém vai perceber, alguém vai ver, mas não. É nos detalhes também. Naquilo que o Senhor tem te direcionado, sendo no grande, sendo no pequeno, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Moisés, ele avançou no processo, ele viveu todas as etapas, viveu coisas maravilhosas, porém, não alcançou o propósito. Perdeu o direito de entrar na terra prometida. Padeceu tudo que padeceu, passou tudo que passou, também teve as glórias, né? As dores e as delícias de tudo que viveu. Mas não entrou na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceu. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Deus não vai mudar a palavra dele por conta dos desejos do nosso coração. Aquilo que ele estabeleceu, a palavra dele permanecerá. E a palavra mesmo diz que pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão. E é nisso que nós temos que nos firmar. Eu gosto muito de orar a palavra de Deus, né? Aí as pessoas podem dizer assim: mas Deus não tem amnésia, Ele conhece a palavra dele. Mas eu creio que eu preciso trazer à minha memória aquilo que me traz a esperança. E o meu coração é enganoso. Se eu orar segundo o meu coração, eu posso não alcançar aquilo que eu preciso. Orando a palavra, eu sei que a palavra ela é permanente, que a palavra é eterna e que Cristo, Ele cumpre a palavra dele. Então orar a palavra me traz a esperança de que eu serei alcançada, de que aquilo que eu peço em oração, sendo da vontade de Deus, vai acontecer. Nós vivemos um tempo, querido, as coisas passam. Então nós temos que nos apegar àquilo que é eterno. Como é que nós conseguimos permanecer diante desse tempo, diante de acontecimentos, diante de um tempo tão enganoso, né? Eu tenho uma amiga que ela está até em Fortaleza, foi embora para o Ceará. E às vezes, nesse tempo tão difícil de eleição, diariamente ela manda: amiga, só a graça de Deus. Amiga, misericórdia. Amiga, nós vamos permanecer. E o desespero é pela presença, é em obediência. Por quê? Porque nós não temos certeza de mais nada, a não ser acerca daquilo que a palavra nos alega, do que a palavra
nos diz. Então obedeça, ande em obediência, cumpra aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida, para que você possa alcançar os propósitos de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Existem bênçãos que são condicionais. Existem bênçãos que são... Ai, irmãos, olha, precisa melhorar, viu? Olha, quando eu estou sentada lá é mais alto. Vocês colaborem. Existem bênçãos que são condicionais. Vai para Josué, capítulo 1. Aleluias. Josué, capítulo 1. Aleluias. Amém? Era pertinho, foi rápido, né, para encontrar. Todos encontraram? Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Que a daria à descendência deles? Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, dizendo de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sepultura. Desculpa, irmãos, eu li um tempo acima. Voltemos ao versículo 1. Amém? Lá, agora vai. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Amém? Eles tinham uma promessa de que onde eles colocassem a planta eles teriam como herança. Mas para conquistar, eles precisavam caminhar. Eles precisavam avançar. Para alcançar, eles precisavam obedecer. Às vezes nós queremos alcançar, mas não estamos em obediência. Temos, uma proposta de emprego, de que vamos alcançar a porta, mas não estudamos sobre, não procuramos, não preparamos currículo, não enviamos. E quer conquistar o quê, gente? Se não está fazendo, não está nem obedecendo e nem colocando nada em prática. E esse tipo de bênção são bênçãos condicionais. Quero me tornar um profissional de excelência, mas não estou disposto a me qualificar. Quer alcançar como? Quer que caia do céu? A sabedoria de Salomão? Deus dá, mas a gente precisa, estudar. É ou não é? Os irmãos acreditam assim ou não? Sim. A gente precisa, para avançar, a gente precisa se posicionar, a gente tem também que fazer. Às vezes a gente quer que só o espiritual se mova. Só o céu, só Deus tem que fazer. Deus tem que fazer tudo. Deus tem que operar tudo. Mas eu também tenho as minhas obrigações. Eu também preciso fazer. Deus vai honrar o meu trabalho se eu me levantar e trabalhar. Deus vai honrar a obra das minhas mãos, o grupo que eu estou direcionando. Se eu estudar, se eu jejuar, se eu orar, se eu interceder. Eu preciso fazer também. É uma junção da oração, do espiritual com o mundo físico. Amém? Para conquistar é preciso caminhar, então eu vou lá. Vou me posicionar. É para ir, Senhor? Eu vou. Eu não sei como fazer, mas o Senhor vai me capacitar. Eu vou caminhando conforme o Senhor vai me direcionando. Eu tenho a presença, eu tenho a direção, vai dar certo. O Senhor está comigo. O povo não teria mais Moisés. O povo teria um substituto, mas o principal permaneceu o mesmo, que era a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Agora abra comigo lá no livro de Números novamente. Números, capítulo 27. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Amém? O primeiro passo foi ter a presença de Deus. O segundo passo, obedecer. Nós vamos para o terceiro passo, que é
caminhe com quem está adiantado no processo. E essa é uma chave importante, amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo. Assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandato, e de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18. E o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o meu espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a sua congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, a qual por ele consultará ao Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele, todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Josué foi o sucessor de Moisés, porque ele acompanhou. Ele foi um discípulo, ele aprendeu, a todo tempo ele estava atento. A palavra do Senhor diz que em determinada batalha, enquanto Moisés orava, Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés porque ele já estava cansado, Josué lutava. Josué acompanhou experiências maravilhosas que Moisés tinha com Deus. Mas Josué não se limitava, ele também sabia que podia ter experiências em Deus. Queridos, existem pessoas que já passaram por coisas que você está passando. Existem pessoas que são mais sábias, mais experientes, que venceram em processos que você está tentando vencer. Pergunte, consulte, observe. Às vezes nós queremos contar tudo da nossa vida para todo mundo. Isso não é saudável, isso não é eficaz. Não é todo mundo que pode saber de tudo que acontece conosco, ou dentro da nossa casa, ou dentro do seu casamento. Existem pessoas específicas para esse propósito. Porque às vezes muita gente mais atrapalha do que ajuda. Nem todo mundo vai poder te dar a palavra que você precisa. Nem todo mundo vai saber aquilo que você precisa. Mas existem pessoas que talvez tenham vencido aquilo que você está lutando para vencer. Consulte essas pessoas. Não é errado perguntar, não é errado se informar. Ninguém consegue avançar sozinho. Jesus tinha discípulos, Moisés tinha Josué, Arão tinha Hur, tinha Moisés. Nós temos outros exemplos como Abraão e Ló. E olha que legal, né? Que legal e que sábio, porque assim, eles andavam juntos, Ló aprendia com Abraão, mas ele teve discernimento de quando era a hora certa de distanciar, segundo a direção de Deus. Às vezes a gente acha que existem relacionamentos que precisam durar a vida inteira. Existem momentos que é hora de ajuntar, mas existem momentos que é hora de afastar. Isso não significa brigar, criar contenda, não. Existe que para aquele momento, naquele propósito, aquela pessoa não vai acrescentar. Ao invés de ajuntar, ela vai espalhar. Então, naquele tempo, para aquele propósito, é melhor a distância. É saudável a distância. Às vezes, forçar essa proximidade pode estragar completamente um relacionamento. Nem você caminha, nem o outro caminha. Nem você avança, nem o outro avança. Amém? Então, consulte aqueles que estão adiantados no processo. Se você é recém-casado, observe aqueles que são casados há anos. Consulte aqueles que são casados há anos. É claro que a nossa fonte inesgotável é Deus. É a palavra de Deus.
Mas existem aqueles que venceram os processos e que eles têm muito a nos ensinar. Ninguém é tão sábio que não possa aprender. Ninguém está pronto que não possa melhorar. Em Deus, nós estamos em constante evolução e aprendizado. Amém? Ore ao Senhor, peça, Senhor, coloca pessoas na minha vida que vão me direcionar, que vão me ajudar, pessoas adiantadas no processo, que vão me ajudar a alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? E uma relação que poucas pessoas falam, mas que tem a ver com isso, nós vamos ler agora. Vá lá para Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 34. Para complementar a questão de caminhar com pessoas avançadas no propósito. Amém? A partir do versículo 34 diz assim: Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você me fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lá no versículo 56 é completo o capítulo dizendo: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para... O que você acha que Maria ficou fazendo esses 3 meses na casa de Isabel? O que você acha, irmãos? O que você pensa sobre isso? Mulher ágape, né? Aprendendo. As duas estavam vivendo o milagre de gerar. Só que a palavra diz que Isabel ela estava adiante. Além de Isabel ser mais velha, pelas pesquisas que eu fiz, a Isabel estava com 6 meses quando Maria descobriu que estava grávida. Provavelmente entre os 3 meses de diferença de uma gestação para outra. Elas podiam compartilhar aquilo que estavam vivendo. As duas estavam vivendo o milagre, o inesperado, aquilo que ninguém imaginava, aquilo que ninguém podia fazer, somente o Senhor. Então as duas estavam trocando sobre algo que estavam vivendo. Isabel estava adiantada no processo. Como nós gastamos tempo com o que é vão, né? Com o que é fútil. Às vezes, ao invés de aprender, meu Deus, perdemos tempo com tudo aquilo que não edifica, com tudo aquilo que não acrescenta. Jesus está voltando e nosso tempo está, curtíssimo. Aquele que vem virá e não tardará. Gaste tempo com o que é importante. Acrescente. Nós temos que aprender a viver, irmãos, uma vida saudável em Deus. Sabe? Às vezes nós damos vazão para que as coisas deste mundo roubem aquilo que nós podemos viver em Deus. Quem aqui já viveu um milagre inexplicável, coisa que só Deus podia fazer? Já viveu? Eu já vivi. Eu fui atropelada, gente. Tive traumatismo craniano.
Eu tive que fazer uma cirurgia cerebral porque a veia do meu cérebro estourou. Eu tenho a marcação, né, de 17 pontos na cabeça, tive que abrir a cabeça. E quando eu saí da sala de cirurgia, falando, agradecendo, falando com a minha família, os médicos diziam que era uma coisa assim inexplicável, que não sabiam como tinha acontecido. Por que eu não fiquei paralítica? Por que eu não fiquei com sequelas? Não fiquei porque só o Senhor podia fazer e Ele fez. Foi da vontade dele e Ele fez. Mas sabe o que acontece? Com o passar dos anos, a gente acostuma com o milagre. A gente começa a achar comum aquilo que vivemos em Deus. A gente aquilo passa a não a mais acrescentar na nossa fé. Que nós não venhamos ser cegados pelo costume. Aprenda a valorizar aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Uma das práticas para ter uma vida saudável em Deus é todos os dias olhar com bons olhos, ter luz para ver aquilo que o Senhor tem feito por nós. No mínimo, no simples, no pequeno, desde a comida na mesa, roupa para vestir, você tem fôlego de vida, você caminha. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas tiveram acidentes e hoje vivem em sequelas. Glória a Deus pela vida, mas poderia ser pior. E você está aqui, você é cristão. Você tem Cristo, você conhece o Evangelho. Quantas pessoas estão cegas, querem voltar para Cristo, mas não conseguem. Querem conhecer a palavra e não conseguem, estão cativas. E só o Senhor para ter misericórdia. Pare de olhar as coisas com costume. Deixe ter os seus olhos abertos para contemplar aquilo que o Senhor tem feito por você. Do simples ao sobrenatural, das coisas pequenas às coisas grandes. É o Senhor que tem feito. Seja grato, glorifique e engrandeça o nome dEle. E não se esqueça, aplauda o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, não se esqueça. Não deixe de renunciar a relacionamentos. Antes, deixar relacionamentos de lado ao perder o propósito de Deus. Fique atento, esteja atenta. Nós não temos tempo a perder. Caminhe com pessoas que estão avançadas no propósito. Mas também, seja uma pessoa que ajuda aquele que não está tão adiantado no propósito. Se você já venceu, se você já passou, ajude alguém. Existem pessoas que estão precisando da edificação daquilo que você viveu. Amém? Para terminar, vá lá para Mateus. Mateus, capítulo 27. Os 3 passos que nós estudamos nessa noite. Este exemplo se encaixa em todos eles. Ele é a nossa direção, ele é o nosso exemplo. Amém? Mateus 27, versículo 45. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus, irmãos. Amém. Diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu à busca uma esponja, e tendo-a embebido com vinagre e colocado na ponta do caniço, deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já desfalecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho. Ele cumpriu o propósito, o processo com excelência. Ele é o nosso exemplo. Ele é a nossa direção. Ele é quem nos guia. Por causa dele é que nós estamos aqui. Apegue-se a Cristo.
Amém? Apegue-se ao Senhor e lembre-se, eu preciso da presença, eu preciso ser obediente e eu preciso observar aqueles que estão adiantados no processo. Assim, você alcançará o propósito de Deus para a sua vida. Isso se encaixa em tantas coisas, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo. Cristo é a nossa direção, amém? Ele não quer, Ele não deseja que nós fiquemos estagnados, paralisados. Não é isso que Deus quer para nós. Né? Nós não temos nem tempo para isso. O desejo de nós é que nós avancemos. Como o pastor pregou há uns dias atrás, é necessário fluir, fluir. Amém? Não se precipite, mas também não se paralise. Viva de acordo com a direção do Senhor. Vamos orar? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Aleluias. Vamos falar com o Senhor. E que nessa noite, antes de sair daqui, você possa buscar a presença de Deus e ser cheio. Você possa desejar ir além, orar a Deus sobre isso. Senhor, eu preciso ir além, porque eu sei que o Senhor tem mais preparado para mim. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, por este momento em que a Tua palavra foi exposta nesse lugar. Eu oro a Ti, Senhor, para que essa semente que foi lançada sobre cada coração, ela possa germinar. Que possa, Senhor, produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Que verdadeiramente, Senhor, cada um daqueles que aqui estão possam ter uma porção extra da Tua presença. Possam ter, Senhor, o desejo de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Conhecer o Senhor através das Escrituras. Buscar, Senhor, o Teu reino e a Tua justiça, meu Deus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que haja, Senhor, o desejo constante no nosso coração de Te agradar, de servir, Senhor, os nossos irmãos em obediência e em amor. Senhor, converte os nossos corações a Ti, para que nós possamos caminhar de acordo com o Teu propósito para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, seja esclarecido sobre cada vida a Tua vontade. Seja esclarecida, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, o Teu propósito que está preparado para nós. Aquilo que o Senhor deseja que venhamos edificar sobre essa terra. Senhor, nós não temos tempo a perder. Nós sabemos e a Tua palavra nos ensina que o Senhor está às portas, que a Tua vinda, Senhor, será num abrir e piscar de olhos. E o desejo do nosso coração, Senhor, é passar a eternidade contigo. É ter, Senhor, a nossa salvação, é ter, Senhor, a vida eterna. Por isso nós pedimos a Ti, ó Pai, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Converte o nosso coração a Ti, Senhor, todos os dias. Desperta em nós, Senhor, o desejo pela Tua palavra. Desperta em nós, Senhor, o desejo pelas coisas que são do alto. Senhor, se há porventura alguém em nosso meio que está fraco, doente ou que dorme, que haja, Senhor, o despertamento espiritual. Que o Teu Espírito nessa noite, Senhor, venha aquecer os corações. Que venha haver, Senhor, o renovo, a renovação da Tua parte sobre essa vida. Porque nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E nós acreditamos, ó Pai, no sacrifício de cruz, onde o véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso à Tua presença, Senhor. Então nós queremos ser cheios, nós queremos ser transformados, nós queremos ser edificados, ó Deus, porque compreendemos que este mundo não tem nada para nós. O nosso desejo, Senhor, e o nosso anseio é pela eternidade com Cristo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. Nós amamos a Ti, amamos a Tua presença. Que nós possamos Te servir com integridade, com verdade, em justiça, todos os dias da nossa vida, Deus. Assim nós oramos, Pai, Te agradecemos, Te glorificamos. Porque não há outro além de Ti que seja digno de adoração. Não há outro além de Ti que seja digno de ser adorado. E se estamos aqui, Senhor, é pela Tua presença. Amém. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Abriu mão da sua glória e semelhante ao
se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, Ele deu um nome que é sobre todo nome do céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, o nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória. Semelhante a um homem, se esvaziou, certo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de mas o grande Deus, o nosso Pai, o quê? O exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. O joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, é o nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre. Vamos declarar: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. O quê? Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A igreja declare: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
igreja declare: Jesus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ô glória. Glória a Deus, que bênção, né? Quem gostou do lançamento aí? Deus é bom, né, irmãos? Graças a Deus. Conforme nós vamos, assim, também abrir na terça-feira, feriado pela manhã, não somente nós queremos preparar mais pessoas, mas, na verdade, minha garganta, ela está extremamente dificultosa. Depois do Covid ficou pior, e a gente, na verdade, está querendo pescar aí uns 2 ou 3 para nos auxiliarem de uma maneira muito constante aí. A ideia é alguém que vai, na nossa ausência ou até na nossa presença, vai continuar. A tendência é nós pregarmos bem menos aí, visitar muito mais, mas Deus, Ele é bom. Mas fora isso, o irmão deu um jeito de gravar, depois vai disponibilizar, porque o crente ágape é besta demais, amém? Então a irmã vai ter chance de se reassistir aí. Mas um detalhe importante, gente, assim, antes de encerrar, que a irmã estava pregando ali, e muitas coisas foram sendo brotadas no meu espírito, e hoje, falei com o irmão, que a partir de, irmão pastor, que a partir de janeiro ele vai começar a dar tempo integral, e ele está muito feliz, assim, porque ele está saindo do Uber. Muitos irmãos aqui já trabalharam no Uber, né, e alguns talvez vão querer, mas talvez você fale: irmão, mas o que isso tem a ver com esse momento? Que ele começará em janeiro com a ajuda de Jesus, só que devido a algumas escolhas que ele fez, alguns conselhos que ele ouviu, algumas pessoas que ele andou e algumas coisas que ele não praticou, ele está atrasado 10 anos. Isso era para ter acontecido há 10 anos atrás. E o Espírito Santo ficou revelando no meu coração ali, ó. Você que está quebrando o princípio, você que não está obedecendo, você pode se atrapalhar, viu? Você pode retardar muita coisa na sua vida. E isso se eu não estiver falando com gente aqui que está retardatária espiritual, em algumas áreas. Por que eu digo isso? Essa pessoa, na época, ela me ensinou o que era tempo integral. Pessoa que me ensinou. E eu já caminhei há 7 anos nessa vida. E aquela pessoa que me ensinou, que tinha mais experiência do que eu, atrasou-se 10 anos. Meu irmão, minha irmã, se isso é possível até com os mais experientes, você imagina com os inexperientes. Quem é que acha que conhece um crente que está atrasado da vida dele espiritual? No aspecto, você olha assim e fala: opa, isso aí já era. E eu fiquei lembrando, falei: olha só, a irmã foi pregando, porque eu conversei com a pessoa hoje, ela me convidou para estar no culto, que ela vai ser aceita e tudo, e eu me lembrei, porque eu conheci, foi meu pastor. Mas as escolhas, eu achar, opa, ir para outro país, ou ganhar mais dinheiro, ou Deus está, muitas vezes Deus não está nessas coisas não. Mas Deus não desiste de nós, amém? Então toma cuidado aí. Está obedecendo, você está vivendo, está procurando gente madura. Ela foi falando, foi lembrando de pessoas que têm tido exemplos bons, que estão cumprindo tudo aquilo. Mas eu não sei se são todos. Então anda certinho com Deus, para a glória do Senhor, amém? E você que está aí, a gente falava assim no movimento pentecostal, está com bênção retida, né? Essa é a expressão correta. Você que está com bênção retida e o Espírito Santo está revelando aí, se prontifica e ande para a glória do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as doces e ricas consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a igreja amada. E você que recebe, diga: Deus abençoe, um forte abraço, até breve. Viva para a glória de Deus. Tem um chá, tem um café. Ô glória!
misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.